Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo aqui no Canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira. Nós voltamos aqui essa semana para mais uma aula do Café Corporativo. Na semana passada eu disse que o Café Corporativo é uma universidade e é verdade, imaginem vocês que ao longo de um ano nós vamos ter cerca de 50 aulas com 50 especialistas, com 50 pessoas que sabem falar a respeito do mundo corporativo, cada um na sua área, e eu vou ser muito beneficiado nisso porque, com certeza, assistirei todas elas. E eu venho convidar você a assistir também, a fazer essa faculdade aqui, essa graduação comigo. E hoje, aula do professor Marcos Francisco de Souza. Marcos, meu amigo de longa caminhada aí, agradeço muito ter vindo, ter trazido aí todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria aqui para o Café Corporativo, Marcos. Ok, Aguinaldo, agradeço o convite. É uma satisfação estarmos aqui falando um pouco aí sobre essa parte que vocês estão demandando aí, contábil, tributária. É isso aí, prazer nosso. Marcos Francisco de Souza, graduado com especialização, mestrado e doutorado em Ciências Contábeis. Marcos é contador e auditor, sócio da Consulcamp, professor universitário, professor da PUC Campinas, responsável pela formação de inúmeras pessoas da área contábil aqui da nossa região e do Brasil todo. Marcos, conta uma coisa para mim, vamos falar um pouquinho sobre a profissão do empresário. Empresário tem salário? Olha, empresário, ou ele tem prolabore ou ele tem o lucro. O funcionário, o colaborador, normalmente tem o salário. Mas o empresário, ou ele retira com o prolabore, que é o prolabor, que é uma espécie de salário, ou ele tira lucro. Isso quando dá para tirar, né? Porque nem sempre dá, né? É preciso primeiro ter lucro, né? Ou seja, pegando as receitas da empresa, do negócio, menos as despesas, o que sobrar normalmente é passivo de retirada. Legal. Qual a diferença entre prolabore, que é o pelo labor, né? E qual a diferença entre o prolabore e a distribuição de lucro, então? Isso, o prolabore, ele é, como você falou aí, a gente comentou, do labor, pelo trabalho, labore, né? Então, uma vez definido no contrato social, os sócios administradores definem que pelo trabalho que eles têm na empresa, ambos, os sócios, passam a retirar um prolabore, ou seja, esse prolabor, que é definido, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, ou um valor redondo, 4, 5, 6 mil, 2 mil, não é a definir. E o lucro é exatamente o que sobra entre tudo que se vende, receita de venda, receita de serviço, menos os custos de despesa. O que sobra é o lucro. Aquele lucro é uma forma também de se remunerar o sócio. E qual é a diferença entre os dois? Assim, por que eu tiraria DL? Por que eu tiraria maior prolabore e vai me sobrar menos lucro? Se eu tiro menor prolabore, consequentemente a empresa vai dar mais lucro. Não dá na mesma? Não vai tudo para o mesmo bolso? Aí é o seguinte, o prolabore, a recomendação é que quanto mais prolabore, maior a tributação. Ou seja, porque sobre o prolabore tem INSS de 11% e tem o imposto de renda na tabela progressiva, que vai de 7,5% a 27,5%. Então, muitas empresas, principalmente as pequenas empresas, os empresários costumam pagar um prolabore menor. E o lucro, ele não há tributação. Então, não tem imposto de renda, não tem INSS. Exatamente por quê? Porque já vem de uma receita tributada menos uma despesa e custo tributado. E ainda sobra um lucro que foi fruto desse receita menos despesa tributada. E aí sim, esse lucro é passível de distribuição sem nenhum ônus a mais. Então, por isso que só precisa ter lucro, né? Se não tiver lucro, não dá para distribuir. Legal. Agora, o lucro, só Pode finalizando, concluir. O lucro é, a exemplo do aluguel, o aluguel é o rendimento do capital. Você tem um imóvel, você tem um rendimento do capital. O lucro, ele é rendimento do capital, ou seja, você faz o investimento, tem resultado positivo e tem um rendimento. E o prolabor é pelo trabalho, só para finalizar, complementar.
Legal, Marcos. Marcos, o empresário ele pode receber essa distribuição de lucro, que é o dinheiro já tributado, ou seja, que não vai ser tributado daqui para frente. Ele pode receber a qualquer momento ou só no final de um período? Olha, é muito comum que os sócios distribuam lucro no final de um período. Por exemplo, as empresas limitadas e as sociedades anônimas, elas têm um período até abril do ano seguinte para deliberar sobre as contas do ano anterior, que é o momento em que se apura o resultado final e eles consolidem em assembleia, em ata, a distribuição ao longo do ano seguinte para os sócios ou acionistas, tá certo? Muitas vezes em pequenas empresas, como microempresa, empresas de pequeno porte, ou até limitadas e SAs pequenas, a empresa costuma dosar a retirada de lucro com o Prolabore, de tal forma que mês a mês o sócio ele retira um pouco de Prolabore e tira um pouco mais de lucro. O lucro é sem tributação e o Prolabore, quanto menor, menor tributação. Normalmente esse lucro que ele tira ao longo do ano seguinte já é fruto de um resultado positivo do ano anterior. Diferente de uma pequena empresa que começa e no primeiro ano então é o primeiro resultado. Então não dá para no primeiro ano já começar a sacar. Então, por quê? Porque está investindo, a não ser que seja um negócio muito lucrativo que já está estourando de lucro nos primeiros meses aí, tudo bem. Mas fora disso, normalmente, ou é a cada trimestre, por exemplo, pelo regime do lucro presumido, que muitas empresas têm essa opção de tributação pelo lucro por presunção, que aí a apuração é a cada 3 meses, e eles retiram nos 3 meses seguintes, ou o lucro real, que é anual, e retira no ano seguinte, ou na microempresa, pequena empresa, que vai retirando aí no mês a mês, conforme a disponibilidade, ou seja, lucro acumulado que vem de outros períodos. Então, resumindo, no simples, mês a mês, lucro presumido de 3 em 3. 3 em 3 e lucro real anual. Muito legal. Algumas empresas, elas fazem aquele negócio do empréstimo do dinheiro da empresa para o dono da empresa, que alguns chamam de mútuo com o sócio. Perfeito. Mais à frente ainda, ou até de uma forma mais intensa que isso, eu vejo que alguns empresários pagam contas pessoais com o dinheiro da empresa e colocam lá no custo da empresa. Isso é certo, isso é errado, deve-se fazer, não deve? Legal, são duas coisas. Então, primeiro, a do empréstimo é assim, quando a empresa precisa de um capital de giro, né, ela tem opções, ou ela vai para o banco, que aí é um custo maior do empréstimo, ou ela vai buscar junto aos sócios, que é um capital com um custo menor. Normalmente, o sócio empresta para a empresa, não é a regra, mas se a empresa está precisando e quer pagar menos custo financeiro, então ela pega com o sócio, e ao pegar o sócio, de um lado tem um sócio que passa a ser um mutuante, e do outro lado a empresa que passa a ser a mutuária. Normalmente é feito um contrato de mútuo, e nesse contrato se prevê uma espécie de remuneração, um rendimento de empréstimo da pessoa física para a pessoa jurídica, ou da pessoa jurídica para a pessoa física, ou da pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. O detalhe dessa questão de empréstimo, que tem sido até bem reduzida na prática das empresas no dia a dia, é que a Receita Federal, olhando essas práticas de empréstimo, ela instituiu 2 impostos sobre os rendimentos dos empréstimos realizados. Primeiro é o imposto de renda, que a Receita Federal está dando tratamento desses rendimentos como se fosse uma aplicação financeira, né? Ou seja, um empresta para o outro, e aí o rendimento que der tem uma tributação que varia de 22,5% para 15%. Isso tem feito com que muitas empresas jurídicas e pessoas físicas abram mão de tomar empréstimo. E também criou também o IOF. O IOF que tem uma tarifa diária, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, e ainda um adicional de 0,38%. Resultado, tem muita empresa não fazendo empréstimo por conta da tributação que a Receita não vê com bons olhos esse tipo de operação de empréstimo entre empresas e tudo mais. É isso aí. Agora, a outra é o seguinte, se eu misturo o capital da pessoa física com o capital da pessoa jurídica, e a contabilidade é uma ciência que tem por objetivo estudar o patrimônio de uma empresa em seus aspectos quantitativos, né, e qualitativos, então, se eu fizer uma mistura, eu não consigo identificar o que é patrimônio do sócio, pessoa física, e o que é patrimônio da pessoa jurídica. Então, o primeiro princípio que a gente ensina
de contabilidade é que o capital do sócio não se confunde com o capital da empresa. Se eu não fizer essa separação, fica meio fica uma salada mista, a gente não consegue identificar o que está evoluindo, o que não está evoluindo, e a empresa pode correr riscos em até no seu desempenho por conta de não identificar se ela está indo bem ou mal, se está formando bem o preço, se está pagando adequadamente os impostos e tudo mais. Perfeito. Marcos Francisco, nós vamos agora para o Café Expresso, vamos pegar a dica do Café Expresso, em seguida tem um intervalinho, na volta do intervalo eu tenho uma pimentinha aqui para te complicar a vida. Ok. Até daqui a pouco. Vamos lá. Café Expresso, hoje eu quero tomar um cafezinho com vocês, falando sobre responsabilidade social, que é a grande oportunidade que as pessoas têm de desenvolverem os seus próprios trabalhos e também colaborarem com o outro. A empresa privada, de um tempo para cá, ela trouxe muita colaboração com entidades sociais, com entidades do terceiro setor. Às vezes o empresário ele aproveita oportunidades que ele tem no dia a dia para envolver toda a sua equipe para fazer doações, para fazer colaborações com o mundo do terceiro setor. Um exemplo disso é a Time, que arrecada alimentos não perecíveis todas as vezes que um aluno se matricula no curso. Outro exemplo é o My Café, que tem a sua vaquinha eletrônica, que é o My Café com Leite, onde ele também oferece doação de leite em pó para pai. E eu quero fazer um convite para você que é empresário, para você que é colaborador, se engaje em projetos sociais, porque além de você descobrir que você tem talento para ajudar as pessoas, você vai estar fazendo a diferença na vida de muita gente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Marcos Francisco. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Se você curte o conteúdo do Café Corporativo, se você gosta dos nossos assuntos, imagine que você pode levar tudo isso para sua empresa em forma de palestras. Atendimento@cafecorporativo.com.br. Faça um contato conosco e nós iremos até você. Voltando aqui com o Marcos Francisco, meu amigo Marcos Francisco. Nós que nos vemos aí praticamente toda semana, né, Marcos? Opa. Toda terça-feira. Marcos, Prolabore, ele pode ser salário mínimo? Pode. Normalmente, Aguinaldo, nas pequenas empresas é muito comum o pequeno empresário ele adotar o salário mínimo. Agora, quando a empresa passa para média ou empresa grande, também muitos empresários têm procurado seguir pelo menos o teto do INSS, que está em 5.531. Então, eles definem um Prolabore a 5.600, 6.000, e sobre esse valor, eles pagam o INSS e pagam o imposto de renda, mas não assim muito exagerado, tá certo? Mas pode ser o salário mínimo também, que é muito comum. Porque isso vai interferir posteriormente na hora dessa pessoa se aposentar. Exatamente. Com o tempo, o INSS vai fazer a conta e ele se aposentaria pelo menos próximo do teto. É muito difícil encontrar alguém que se aposente com teto, né? Mas próximo de 5.500, porque fora disso, a maioria, mais de 70% daqueles que se aposentam com um salário mínimo. E aí faz uma previdência privada que é para poder garantir... Perfeito. Opcionalmente, acabam fazendo uma previdência privada até para dar um suplemento, um reforço aí na aposentadoria. Aí tem uma história, que eu não sei se é verdade, se é mito, que você vai receber sua aposentadoria baseado nos 3 últimos anos da sua contribuição, nos últimos 36 meses. Faz sentido isso ou não? Não. Normalmente o cálculo da aposentadoria se é tomado como base as últimas 180 contribuições. Ou seja, os últimos 15 anos. 15 anos. Os últimos 15 anos. Aí adota-se lá uma média e aí chega a um valor que
normalmente fica próximo desse teto aí, abaixo. Muito difícil ficar muito ali, 5.500, sempre abaixo. Sócio investidor, Uhum. aquele sócio que não trabalha, recebe salário, recebe pró-labore? Olha, o sócio investidor, a ele não tem aquela obrigatoriedade, até por não definição em contrato social, que ele está lá administrando a empresa, né? Como somente investidor, ele tem direito lá aos lucros, né? E é muito incomum a gente encontrar sócios investidores também com pelo menos um salário mínimo. Tem tido essa recomendação, pelo menos o salário mínimo, recolher para ficar mais tranquilo para eventuais interpretações, por exemplo, da fiscalização da Previdência Social. Fecha aqui em mim. Quero fazer uma pergunta um pouco mais apimentada aqui para o nosso amigo Marcos. Nesse Brasil que nós estamos hoje, cheio de corrupção, cheio de serviços que o poder público nos cobra e não entrega, vale a pena pagar todos os impostos de maneira correta, para dormir tranquilo? Qual é a recomendação, Marcos? Olha, a recomendação nossa é que vale a pena pagar esses impostos, ou seja, conforme o que consta na legislação, para dormir tranquilo. Sabe por quê? Na medida que você paga esses impostos, você verifica que o Estado, para atender às necessidades dele, ele recebe dinheiro do setor privado. E ao fazer essa transferência de recursos do privado para o público, o empresário ele já coloca no seu preço o imposto, né? Já agrega, já forma o preço com esse imposto, de tal forma que ele tem uma margem de lucro, tá certo? O que muitas vezes não acontece é do empresário ter um adequado, vamos falar assim, estudo tributário, um planejamento tributário, muitas vezes até para definir se vai ser Simples Nacional, por que descartar o Simples, se vai ser lucro presumido, por que descartar o presumido, se vai ser lucro real, pagar o menor imposto, o menor tributo dentro da lei. Então existe a legislação e através de estudo, muitas vezes tem lá oportunidades tributárias, créditos tributários, que a empresa muitas vezes não está adotando, não está seguindo. É verdade que é um emaranhado, porque são de 3 a 4 normas por hora, para o contador, por exemplo, ler, interpretar e aplicar. Então é emaranhado. Pagar o imposto dentro da legislação é sempre importante, ficar em ordem com a carga tributária. Essa sempre foi e será a nossa recomendação. Até porque eu já vi empresas que estavam bem no cenário e de repente sofreram uma fiscalização de rotina ou até por denúncia, e essa fiscalização, identificando procedimentos errados, chegou a inviabilizar a empresa. Então, não vale a pena fazer o errado. Não vale a pena fazer o errado. E um detalhe, ontem eu li uma matéria na imprensa digital que a fiscalização da Receita Federal, só nesse primeiro semestre, ela aumentou em 12%, né? Ou seja, chegando a quase 75 bilhões de reais em autuações nas empresas. Exatamente, ela está de olho naqueles que não pagam adequadamente seus impostos, conferindo, sobretudo, contribuições como PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS e IPI. Nessa parte aí do SPED, SPED fiscal, SPED contribuições e a ECF. Você acha que aquele Brasil da pizza está ficando para trás? Aquele Brasil do jeitinho? Agora, com tanta tecnologia, daqui a pouco o e-social, nós vamos ter cada vez mais a tecnologia interferindo no dia a dia das empresas. O governo, cada dia, ele está ciente de tudo que está acontecendo em todos os lugares. Você acha que a pizza está indo embora? A pizza está indo embora. O governo, quando criou o SPED, ele simplesmente disponibilizou programas para que as contribuintes informem seus dados nesses programas da Receita Federal, de tal forma que aumentou em muito o controle do governo junto às empresas. E o que a gente está vendo em toda essa operação Lava Jato é o que a gente não via bem antes, que era jogar sujeira para baixo do tapete. Agora não, está simplesmente tirando essa sujeira e o tapete, pelo menos, ficasse muita sujeira por baixo. Tá certo? Legal. Com tudo isso, Marcos Francisco, vale a pena empreender no Brasil? Olha, eu acredito que vale a pena empreender no Brasil. Hoje de manhã, em Campinas, no Correio Popular, saiu uma matéria que houve um acréscimo de quase 20% de novos empreendedores. Ou seja, aumentou o empreendedorismo exatamente por questões
de mercado, muitas empresas, muitas pessoas físicas passaram a aderir, por exemplo, ao programa voluntário de demissão, pegaram capital e estão, por exemplo, abrindo pequenos negócios, por exemplo, manicure, pedicure, cabeleireiro, distribuidora de bebida, distribuidora de flores, pequenos valores, novos investidores empreendendo, buscando uma saída para um Brasil melhor, sobretudo através do novo mecanismo que eles chamam de microempreendedor individual, que é o MEI, uma forma interessante, um valor menor aí na faixa de R$60 mil por ano e que dá pelo menos uns R$5 mil com a carga tributária muito pequena. Então, nesse sentido, a gente tem percebido o crescimento do empreendedorismo e eu sempre considero como otimista que a gente sempre é, de apostar nesse país, sobretudo na situação que a gente está, né? A gente tem que arregaçar a manga, cada um de nós, e fazer a nossa parte. É por isso que a gente acredita. Marcos Francisco de Souza é um dos professores mais queridos da PUC, é um dos professores que a gente sempre tem um feedback muito positivo. Eu tenho o prazer de ser amigo pessoal do Marcos, ser parceiro de negócios e fico muito feliz, viu, Marcos, pela sua presença aqui no Café Corporativo. Nós aqui do Café Corporativo procuramos sempre levar às pessoas mais conhecimento, mais orientação, pessoas como você que tem um peso muito considerável na vida das pessoas. Muitas pessoas já foram formadas por você. Então, vir aqui no Café Corporativo, para nós é realmente uma alegria te receber. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Aguinaldo. Nós é que agradecemos e está aqui, de alguma forma, contribuindo com esse espaço tão valorizado e corporativo como o café. Legal. Muito bom. Nós vamos lá para a barbearia agora com o Marcos. Ele vai conhecer um ambiente fantástico lá também. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, barbearia mais charmosa da cidade, um lugar fantástico que realmente você precisa conhecer. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que o Marcos vem nos trazer de informações, de conhecimento, principalmente nessa área fiscal, que é a área dele. E eu quero lembrar um pouco daquilo que acontecia lá nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui para o mercado de trabalho. E eu percebia junto com os meus colegas que havia muita sonegação, que havia muito jeitinho. Se hoje nós estamos num Brasil da corrupção, há 20, 30, 40 anos atrás, isso tudo era a coisa mais normal do mundo, né? As pessoas, na época ainda da nota fiscal de papel, era muito comum o cara tirar a nota fiscal na primeira via e não copiar a segunda, era muito comum as pessoas esconderem mercadoria, comprar por fora, vender por fora. E isso, com o tempo, foi sendo cada vez menos aconselhável. Nunca foi correto, nunca foi aconselhado, mas cada vez mais passou a ser mais perigoso. E hoje o que a gente vê é que cada vez mais nós estamos entrando numa era da ética, da coisa bem feita, da informação passada de uma maneira correta para o fisco. E o governo também colaborou com isso, seja com interesse ou não, mas acredite, é um interesse coletivo de todos nós, com cada vez mais ferramentas de controle. Hoje é cada vez mais temerário uma pessoa pensar em sonegar um imposto, tanto pela sua questão moral, porque afinal eu não me sentiria bem sabendo que eu estou fazendo algo que eu tanto condeno nas minhas conversas de final de semana, como também pela questão da tranquilidade, você poder dormir tranquilo. Hoje o governo ele tem controle eletrônico em todos os sentidos. Se você vende no cartão de crédito, existe um cruzamento de informações. Se você compra a nota fiscal que você comprou, ela está cruzada na receita com aquilo que você vendeu. Você tem que ter um controle de estoque. Cada vez mais o governo faz o spread, né? Agora, para o ano que vem, muito provavelmente nós tenhamos já o e-social, tenhamos já o spread para o Simples também. Então, o que eu digo para você, empresário, pessoa da área financeira, da área fiscal, coloque tudo dentro daquilo que deve ser, se formalize quanto antes
Porque se a gente quer ter um Brasil melhor, temos que começar por nós. Esse é o Café Corporativo. Se você quiser falar comigo, eu sou Aguinaldo Oliveira e você pode me mandar um e-mail, aguinaldo@cafecorporativo.com.br. Até a semana que vem, quando nós voltamos aqui. Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023.